tomar hoje, não amanhã, não depois. Irmão Pedro, ele irá contar aquilo que Cristo fez na vida dele. Ouça e veja aquilo que Deus pode fazer na sua vida também. Aquilo que Deus pode efetuar no seu coração também. Israel, meu coração é duro, não importa. O Senhor, Ele transforma. Israel, meu passado é um passado terrível, não importa. Deus não está nem aí pro teu passado. Ele quer saber o que você vai fazer daqui para frente. E você pode hoje tomar a sua decisão. Assim como eu tomei, assim como o irmão Pedro tomou, e assim como outras pessoas daqui já tomaram também. Hoje você pode fazer a mesma coisa. Irmão Pedro, que Deus lhe abençoe. Enquanto ele for contando o testemunho, fale com Deus. Eu vou estar orando aqui. Fale com Deus. Ouça e tome a sua decisão ao lado de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Posso chamar de irmãos porque tenho certeza de que daqui mais uns dias todos vocês, ou uma boa parte de vocês, irão passar pelo batismo. A minha história é um pouco triste e o meu desejo de contar um pouco é que para que cada um de vocês possa ver e possa entender o grande amor que Deus tem por cada um de nós e a luta que o diabo tem para destruir cada vida. Eu venho de uma família meio complicada, vim de uma família de pais separados. Minha mãe era espírita, o meu pai evangélico, e daí não podia dar uma coisa muito certa. Meus pais se separaram, meus irmãos todos foram com a minha mãe para a cidade e eu fiquei com o meu pai durante uns 2 anos. Depois eu fui enviado para a cidade também para começar a estudar. A partir daí a luta começou. Na cidade, a minha mãe morava na casa de uma madrinha, tá? E quando eu cheguei, ali começou a minha vida. Eu passei a ser tratado praticamente como um animal. Os filhos da casa tinham privilégio. Eu dormia no chão, numa esteira de pipiri. Não sei se alguém aqui conhece, que é do Nordeste, conhece o pipiri. E essa esteira era o meu colchão. Eu dormia com um saco, coberto com um saco. No inverno, os filhos da casa passavam com guarda-chuva molhado por cima da minha cama. E aí molhava tudinho. De manhã, quando eu levantava, não tinha nada para comer. E eu saía para o mato, catando fruta, alguma coisa que pudesse me alimentar. Minha mãe ficava chorando, não podia fazer mais nada. E aí o diabo começou a investir. Primeiro, destruiu minha mãe. Minha mãe morreu com câncer, gritando em cima de uma cama. O meu pai, por sua vez, chamou meu irmão e falou: tira o seu irmão daquela casa. E meu irmão me levou para São Paulo. Em São Paulo, eu fiquei um tempo com meu irmão se casou com uma mulher também espírita, e meu irmão começou também a acreditar em tudo aquilo. Ali começou a segunda etapa do meu sofrimento. Eu trabalhei numa empresa chamada Camp Clube do Brasil, trabalhei 1 ano e pouquinho, depois fui dispensado. Enquanto eu arrumava trabalho, o dinheiro acabou, passei uns 3 meses desempregado, e a minha cunhada pegou e falou: olha, eu vou trabalhar e quando eu chegar eu não quero ver nada de você aqui, nem você também. Eu peguei, a única coisa que eu tinha era 2 calças, uma camisa, um chinelo, enfim, era tudo que eu tinha que cabia dentro de uma sacola. Se amarrasse no pé, eu corria muito mais do que sem nada. E aí eu fui para a rua, não conhecia ninguém, não tinha onde morar, não tinha o que comer, e eu fui dormir dentro de um capinzal. Ali foi no meu lar. E no fundo desse capinzal, lá bem no fundo, tinha um banheiro que já tinha sido isolado há muito tempo, e ali foi a minha casa. Eu morei ali, levantava de manhã e disputava pedaço de pão com os cachorros na lata do lixo. Saindo dali, eu arrumei o meu primeiro emprego, o segundo emprego, né? Primeiro, depois que eu saí dali, arrumei o meu primeiro emprego, e ali, pelo menos para comer, eu já tinha onde comer, eu comia na empresa. E aí começaram a vir mais e mais problemas. Tudo que eu fazia na minha vida não dava nada certo, não conseguia prosperar, não conseguia me libertar. Eu tinha uma vida 100% amarrada, amaldiçoada. E aí
Fui dispensado também desse serviço, e aí ficou aquela luta. Eu entrava num serviço e saía sem nada. Do nada eu era dispensado. E aí, na Grande São Paulo, sem conhecer ninguém, debaixo do banco também era minha cama. Fome, frio, desprezo. As pessoas se afastavam de mim como se eu fosse uma coisa contagiante, uma coisa ruim. Começar doente, quando eu adoecia, eu ficava era sozinho, não tinha ninguém para fazer nenhum chá para mim, não tinha ninguém para me dar um copo de água ou pelo menos um veneno para que eu morresse, que eu desejava a morte durante minha vida inteira. E eu passando tudo aquilo, eu não tinha força para me levantar, não tinha força nem para orar, eu nem sabia o que era orar na minha vida. Eu não conhecia Deus, não conhecia. Em 83, eu conheci 82, 83, eu conheci um cidadão chamado Júlio Vicente, e foi ali que foi plantada a primeira semente do Evangelho na minha vida, e foi um adventista. A partir daí, eu fui umas 2, 3 vezes na igreja, e depois não tinha vontade mais de ir, porque eu trabalhava o sábado, eu queria trabalhar, porque eu queria vencer na vida. Mas foi uma coisa muito grande que isso me impedia. Eu queria vencer na vida para mostrar que eu era capaz, e não para mostrar que Deus estava operando na minha vida. Que eu estava passando por uma fase, tá, que era somente eu buscar a Deus, reconhecer Deus como Criador, como Senhor, Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu não fazia isso. Eu continuei lutando sozinho e cada vez mais era derrotado. Cada vez mais. Aí vieram acidentes acidentes de trabalho, vieram acidentes de trânsito, e Deus foi me livrando de um por um. Vindo para aqui, para Uberaba, eu saí de um casamento muito conturbado, vim aqui para Uberaba, e aí conheci a minha esposa, a Rosângela, e eu novo aqui não conseguia serviço. Nos casamos, e aí a luta começou, e aí ela já estava envolvida. Passamos muita necessidade. Fomos praticamente despejados de casas que morávamos, porque não tínhamos como pagar. Eu não tinha. Eu fui humilhado, tratado, chamado de caloteiro, de coisas que jamais eu pretendia fazer na minha vida. O tempo foi passando, não arrumava serviço também. Falei para ela, eu vou viajar, eu vou para São Paulo, eu vou trabalhar. E aí eu fui, comecei a trabalhar em São Paulo, comecei um pouquinho da minha vida a ser arrumada, mas ainda não tinha força para lutar, eu estava sozinho. Aquela mensagem que foi pregada para mim durante 2 anos, o Júlio Vicente pregou para mim, não estava na minha vida, não estava, eu não fazia o menor sentido de que tudo aquilo que ele falou poderia mudar a minha vida. Aqui, aqui em Uberaba, eu conheci um cidadão chamado Max, e foi numa fase, já estava numa fase boa da minha vida, por assim dizer. Abri uma pequena empresa na construção civil, e o Max, ele chegou a ser o meu mestre de obra. E o testemunho dele, tá, na guarda do sábado, no falar, na mansidão que ele tinha, isso me fez ver que Deus, ele também podia me amar. E ele podia mudar a minha vida. E mesmo assim, eu ainda estava com o coração muito duro. Eu não conseguia ver a grandeza desse Deus. Eu não conseguia ver que Deus me amava e que eu passei por tudo aquilo para reconhecer que Ele existe e que Ele poderia mudar a minha vida. Continuei lutando sozinho, a empresa também não deu certo, e tudo que eu fazia continuou sendo maldição na minha vida, porque nada, não era bênção, porque nada dava certo. Deus me manteve vivo, apesar de eu tentar tirar a minha vida. Peguei uma espingarda, carreguei, coloquei debaixo do queixo, fechei o olho, mas não conseguia tirar.
Não consegui. O meu pé que ia acionar o gatilho, esse pé não mexeu. Então eu não tinha mais nada a fazer, a não ser morrer. Esse era o meu desejo, morrer. Porque uma pessoa que chegou a viver nas condições que eu vivi, não prestava para viver. Isso é o que tinha na minha mente. É o que o diabo colocava na minha mente. A minha cabeça, para acabar de completar, a minha cabeça, não sei que tipo de doença era aquela, mas estourou minha cabeça inteirinha e corria pulso assim pelo meu rosto, e aquilo me afastava mais e mais da pessoa. E elas tinham razão. Elas tinham razão de para que ficar perto de uma pessoa? Quem quer ficar perto de uma pessoa que é derrotada? De uma pessoa que era amaldiçoada, de certa maneira. Eu era amaldiçoado. Eu não tinha nada para oferecer para ninguém. Eu não era a lama. Eu não estava na lama. Eu era a própria lama. Então esse era o meu valor. E ninguém quer ficar perto da lama para se sujar, contaminar. Vai falar, o que uma pessoa ganharia em estar perto de uma pessoa igual a mim? Não tinha nada. Só ia se contaminar. Só ia na mente das pessoas. Elas acreditavam que eu era realmente uma pessoa ruim, e eu passei a acreditar nisso. Eu não tinha mais fé em Deus, não tinha fé. A minha fé acabou. Sofri um acidente. Esse pé direito meu, eu não tenho um calcanhar normal, eu tenho um calcanhar de titânio. E esse acidente, essa perna ia ser amputada. E um dia, com oração, muita oração, essa perna acabou de noite. Olha só o que Deus faz com a gente. Eu não acreditava, mas em nada na minha vida, nem em Deus eu estava acreditando, apesar de tanta coisa boa que eu ouvi a respeito dele. E de noite eu senti pegar nessa perna, duas mãos, uma aqui e a outra aqui embaixo. Nessa mesma noite, a minha esposa, que era doente também, sofria muito. Para quem é mulher aqui vai entender, a minha esposa sofria com um fluxo de sangue que durava 22 dias por mês, 22 a 23 dias. E nessa mesma noite, essa mão também tocou na barriga dela e nas costas dela. E no dia seguinte, o meu pé que estava preto, que ia ser amputado, no dia seguinte era para ser amputado. Ele amanheceu completamente desinchado. Os pontos que estavam cortando a carne, de tão inchado que estava, saía sangue e saía pus dessa perna. E no dia seguinte eu amanheci curado, e ela também. A partir daí eu pude ver que eu não era aquela coisa ruim, que não era uma coisa contagiosa. Eu passei a entender o amor de Deus. Eu pude ver que eu não era aquela coisa desprezível, aquela coisa que ninguém queria ficar perto de mim. Ficou eu e a minha esposa sozinhos, só nós dois. Não tivemos apoio de família. O meu sogro, ele nos apoiou. A minha sogra, ela nos apoiou. E foi também só. Não tivemos apoio mais de ninguém. A gente estava sozinho. E foi aí que Deus começou a trabalhar. Foi trabalhando na minha vida, eu fui vendo que Deus se importava comigo. E eu passei a orar do meu jeito. Quando se fala de religião, eu passei por várias igrejas, e cada dia que passava eu aprendia coisa errada e eu tentava colocar em prática. E Deus não tem palavras para dizer, para explicar a grandiosidade do amor de Deus na vida de cada um de vocês, porque foi assim comigo. Foi assim comigo. E um dia, eu pensando no que o Max tinha me falado, eu comecei a buscar Deus, mas ainda de uma maneira errada. Eu passei um dia na televisão, eu estava procurando
um filme, estava procurando um filme para assistir, e de repente apareceu um vídeo, né, o pastor Alejandro Bulhão, e ele começou a pregar. E naquela pregação eu começava a chorar igual criança, e quando ele levantou, que fez o apelo, eu me levantei também. E foi a partir dali que eu comecei a entender por que eu passei por tudo aquilo, por que foi necessário eu passar por tudo aquilo, por que nada na minha vida dava certo. Se eu na época, tivesse estado tudo certo, quando eu abri a empresa, eu não estaria aqui hoje. E Deus não permitiu que eu fosse próspero como eu queria, porque a minha salvação estava em jogo. Comecei a estudar a Bíblia, comecei a assistir mais vídeos, passei a frequentar a igreja adventista do sétimo dia, e frequentei mais ou menos uns 5 meses. E no dia 25 de janeiro desse ano, eu fui batizado. E hoje eu posso dizer que eu tenho um Deus. Um Deus que me ama. Um Deus que Ele nunca me deixou sozinho. Eu que me afastei dele. Mas Ele sempre estava me procurando. Assim como encontrou cada um de vocês que estão aqui. Não é à toa. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Pensem nisso. Reflitam a vida de vocês. Porque quando Jesus Cristo diz: vinde como estáis, e eu vos aliviarei, isso é verdade. Porque foi assim comigo. Então, que Deus abençoe aos irmãos. Eu gostaria